Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um culto. Vamos ficar de pé, o pessoal que está aqui, para louvar o nosso Deus. Quero ter com vocês um momento de oração. Quem está presente pode se assentar, se assim desejar. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui prestando culto a Ti. Também te agradecemos pela volta do presencial. Também queremos colocar essa questão do forro aqui nas Tuas mãos, Senhor. E também colocamos este culto, que ele seja totalmente dedicado a Ti, e que Tu venha ao nosso encontro falar aos nossos corações. É isso que te pedimos. Em Teu nome, amém. Se você que está assistindo online quer mandar um oi, um boa noite, para depois a gente falar seu nome aqui e quem está assistindo, se você também tem um pedido de oração para depois no final do culto ser orado, pode mandar aí nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, que no final do culto estará sendo citado. Eu gostaria de saudar vocês com um versículo de Salmos 46, 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós vivemos em tempos difíceis de angústia, com muitas dúvidas, medos, perguntas, mas para quem vive com Jesus, sabe que esse mundo é passageiro, somos forasteiros. E só temos a Jesus para nos socorrer. Ele é nosso refúgio e nossa força em dias maus. Que você possa, durante esse louvor, prestar atenção na letra dessas músicas e declarar que Jesus é nossa fortaleza, é nossa força, é o nosso socorro e a nossa esperança.
Sei que Jesus voltará. Quando será, eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei. Sim, irei. Sei que este dia será maravilhoso, porque todos que a Jesus se entregaram pela fé vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Sei quanto Cristo não veio. Quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera Salvador que virá, sim virá. Você é amigo também, pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, entregar-lhe o coração e então vem cantar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz.
buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. No imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está.
fim do dia. Deus está. Deus está. Conhece tudo. Deus está. É o que eu preciso. Ele está. Deus está. É o meu consolo. Deus está. Minha alegria. Ele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. E sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Lá. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Ele estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
Boa noite, pessoal. Que legal. Que joia, meu. Eu não tinha visto todos vocês, eu estava concentrado aqui na frente no computador, mandando um boa noite aí para quem está online, vendo, anotando tudo, quem está participando com a gente. Mas que legal. A gente dá boa noite e escutar de volta? Olha que joia, gente. Meu, que especial. O dia hoje é especial. Claro que é bom porque nós estamos aqui, podemos estar presencialmente de novo no nosso espaço, nos encontrar aqui. Quem está aqui pode olhar para cima, lá em casa você não está vendo, né? Como ficou aqui o nosso forro, que tivemos que tirar. Mas o dia hoje não é só especial por isso. Hoje é domingo. Hoje é domingo. E domingo é o dia do Senhor. Domingo existe por uma razão, não para a gente não trabalhar, porque tem gente que precisa trabalhar domingo. Mas domingo existe para nós lembrarmos que Jesus ressuscitou, que Ele venceu o que há de mais terrível nesse mundo, a morte. Por isso, sempre que é domingo, você pode celebrar, você pode se alegrar, porque Jesus ressuscitou. Você pode se alegrar por isso todo dia. Mas nós temos um dia da semana onde nós tiramos o dia, onde nós separamos o dia, para que isso fique gravado na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, de uma maneira muito impactante. Hoje é domingo, o Senhor ressuscitou. Por isso nós nos encontramos em culto. Por isso nós nos reunimos. Por isso essa insistência também, né, de quem puder vir presencialmente, venha. Porque é especial estar junto. Quem não puder, nós temos então a transmissão. E nem sempre dá tão certo a transmissão, né? Às vezes falha. A semana passada o som não estava legal e falhou no meio também, estava pipocando. São as limitações que a gente tem do online, né? Mas nós queremos oferecer para que você online também possa participar um pouco desse estar junto com os irmãos e adorar juntos a Deus no domingo ou no momento do culto, né? Nem todos podem fazer isso no domingo, tem igrejas que fazem em outros dias da semana, né? Também não é essa a questão, mas é que nós temos um dia da semana onde nós podemos celebrar e dizer: Jesus ressuscitou. Eu quero ler um texto bíblico com vocês hoje, uma palavra que para mim ontem ela foi muito especial e eu quero compartilhá-la com vocês, mas eu preciso antes orar. Por mim mesmo, eu preciso silenciar, eu preciso me aquietar e eu também peço, imagino que cada um de nós precisa se aquietar nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora nós estamos ou aqui ou online para escutar a Tua Palavra. A Tua Palavra é vida e salvação. A Tua Palavra nos alcança, a Tua Palavra fala conosco. E nós te pedimos que o Senhor agora aquiete nossos corações neste momento de culto, para que essa Palavra também ela nos alimente para aquilo que nos espera quando sairmos daqui. Por isso, pedimos pelo Teu Espírito Santo sobre o meu falar e sobre o nosso ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrirem as suas Bíblias, né? Você abrir sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo 63, nós vamos ler os versos 1 até 4. E eu preciso compartilhar com vocês o seguinte: eu estava me preparando durante a semana para um outro texto. Só que assim, essa semana tivemos muitas atividades e eu não consegui tirar o tempo que eu deveria para silenciar diante da palavra de Deus, para refletir, para meditar na palavra, nos textos bíblicos que eu estava pensando para
para aquele outro tema, para o outro assunto que provavelmente eu vou pregar semana que vem. E aí ontem, fazendo um curso, o curso de pós-graduação em revitalização de comunidades da nossa FLT, né, da Faculdade de Teologia, e ali tinha um exercício de refletir, de tirar um tempo para meditar sobre esse Salmo 63. E aí, enquanto eu refletia, enquanto eu meditava, uma coisa ficou clara para mim. Primeiro, eu não posso pregar aqui aquele outro tema, porque eu não refleti, não tive tempo que chega com a Bíblia sobre o outro assunto. E em segundo lugar, eu vou compartilhar com vocês aquilo que o texto bíblico falou para mim durante esse tempo de reflexão. E eu quero então ler com vocês o Salmo 63, se você em casa, né, pode acompanhar na sua Bíblia, ou então também ele vai aparecer aí na transmissão e aqui na frente também. Para quem está aqui, talvez a gente estranha, né? Normalmente a gente apaga a luz aqui, mas está muito escuro, o forro, a falta do forro aí mudou algumas coisas, né? Então a gente tem que deixar a luz acesa aí para a projeção também. Vamos ler então. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Algumas traduções dizem: a Tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, os meus lábios te louvam. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Até aqui a leitura desse texto. Eu quero destacar algumas coisas. Se você está em casa, se você está aqui, quer deixar a Bíblia aberta, eu vou destacar algumas coisas que está escrito nesse texto. Primeiro, Davi se encontra no deserto de Judá. Faz parte do título desse salmo, que nos expõe qual era a situação do salmista quando ele faz essa oração. Provavelmente fugindo da perseguição do seu filho Absalão, quando esse lhe usurpa o trono em Jerusalém. Davi, normalmente, ele não tem medo e nem vergonha de expor os seus inimigos. Nós podemos olhar diversos salmos na Bíblia, nós temos ali Davi falando dos seus inimigos. E aqui ele está fugindo do seu próprio filho Absalão, que quer usurpar o seu trono. Lá pelo final do salmo, nós até encontramos ele falando dos inimigos. Mas parece que a busca dele por Deus é tão intensa, o que ele percebe ali que ele precisa, em primeiro lugar, é de Deus, que os inimigos ficam em segundo plano. Ele até se esquece dos seus inimigos por um tempo, por causa da presença de Deus, por causa da importância que tem na vida dele esse tempo de estar com Deus. E ele diz: Deus, Tu és o meu Deus. Dizer meu Deus expressa relacionamento, revela a relação pessoal que se tem com Deus. Dizer Tu és meu Deus pode significar duas coisas. Pode ser uma confissão de fé: Tu és meu Deus. É algo muito pessoal, meu. Pode ser também, né, como Jesus na cruz, ele diz: meu Deus, meu Deus. Ainda ali na cruz, né, ele diz: meu Deus. Ou então como Tomé, quando Jesus aparece para ele, né, depois de ressuscitado, Tomé que duvidou, e quando ele vê Jesus, ele diz: Deus meu
e Senhor meu. É meu, é pessoal. Mas também pode ser a constatação de um fato. Mesmo ainda não tendo vivido isso como expressão de fé, pode ser o reconhecimento de que esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu preciso, esse é o Deus que o ser humano precisa. Não adianta ter outra coisa, outro ídolo, outra filosofia, outra religião, só Deus é o Deus que eu preciso. Eu te busco ansiosamente. Algumas traduções da Bíblia, e aqui eu lembro do Conrado, o Conrado na Bíblia dele, que é uma das mais antigas, né, uma das versões mais antigas, é a Almeida Revista e Corrigida, vai dizer assim: eu te busco desde madrugada, desde manhã, de manhã cedo. Isso expressa o forte desejo, expressa a necessidade por Deus. Eu te busco ansiosamente, eu te busco desde cedo. Não é algo que envolve apenas a agenda, né? Só o horário de manhã ou de noite. Não. A questão não é a agenda, não é o horário, mas algo que impacta toda a vida. Não está falando de um horário melhor ou de um horário pior para buscar a Deus, mas revela aqui que o que é o mais importante na rotina do meu dia. Novamente pode expressar duas coisas. Pode ser uma confissão de fé. A primeira coisa, a coisa mais importante da minha vida é Deus. Mas pode também ser a constatação de que toda a vida humana, os seus sonhos, as suas lutas, os seus projetos, a sua história, é na verdade uma busca por Deus. Isso aqui pode ser uma expressão de fé pessoal ou pode ser também uma constatação. Para quem ainda nunca buscou a Deus dessa forma, ele está tomando consciência de que só existe um Deus na minha vida que pode satisfazer aquilo que eu preciso. E ele diz então: minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, te procura, te busca. Assim como a terra árida, seca, exausta, que pede pela água. Eu não sei se você já viu ou já andou por uma região muito seca, depois de um longo tempo de seca. Não é tão comum assim na nossa região aqui. Eu tive a oportunidade de atuar como pastor em Brasília, 1 ano, mais especificamente em Ceilândia e Samambaia, e depois 3 anos no Tocantins. Aí a Betina estava junto comigo já, o Pedro nasceu lá, e lá naquela região, a partir dessa época agora, mais para maio, por aí para frente, não chove mais, há muita seca. Você molha a grama, as plantas, e ela não fica verde, fica tudo seco. Vem as queimadas. Qualquer coisinha, qualquer faíscazinha, põe fogo em tudo, destrói tudo, a garganta dói. É seco, é ruim, não é legal. Durante o ano em Brasília é um pouquinho mais frio do que no Tocantins, mas não tão frio assim. Aqui é muito mais frio do que lá. Eu cheguei a pegar pneumonia por causa não por causa do frio, mas por causa da falta de umidade do ar. Uma coisa que eu achei muito estranha. Eu nunca passei creme no meu corpo e nada. Todo mundo passava creme no corpo lá por causa de tão seco que era. E aí quando voltava a chover, que especial. As primeiras chuvas. Não sei se você eu gosto de imaginar, de fantasiar algumas coisas às vezes, né? Quando a chuva bate nas folhas das plantas, parece que elas estão batendo palmas, elas estão festejando, porque de novo elas estão recebendo aquela água que elas tanto ansiavam.
Essa é a imagem, talvez mais intensa ainda, de alguém no deserto da Judéia, fugindo, suado, calor durante o dia e de noite frio, frio seco, sem umidade, sugando as energias. E ali ele pede: a minha alma tem sede de ti. O anseio que o deserto desolador provoca em Davi é apenas o começo de um desejo mais profundo, de um relacionamento mais intenso, mais vivo com Deus, de perceber: Deus, eu te preciso, eu quero experimentar a tua presença. E ele fala da alma e do corpo. Não dá para separar a alma e o corpo na Bíblia. Nós aqui no Ocidente, nós separamos corpo, alma e espírito. A Bíblia não separa isso. Quando a Bíblia fala em alma, ela está pensando na vida como um todo. Quando ela fala no corpo, ela está pensando no corpo onde a alma vive dentro. Não dá para separar uma coisa da outra. O interior e o exterior da vida precisam de Deus. A palavra que alcança o coração, o íntimo do nosso ser, e a palavra que transforma em ação concreta pelo meu corpo, por meio das palavras, das atitudes, precisam de Deus. E a Bíblia fala: se alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Isaías 55. Jesus diz no Evangelho de João: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que você tem sede? Qual é a sede da tua alma? Qual é a sede do teu corpo? Qual é a sede da tua vida? E o Davi diz: eu quero ver-te no santuário, eu quero contemplar tua força e tua glória. O santuário, na época do rei Davi, ainda não tinha o templo, né? Mas o santuário e o templo mais tarde, no Antigo Testamento, eles simbolizavam a presença de Deus como Senhor e soberano dessa terra, desse mundo. Tudo é de Deus, Deus está em todo lugar. O templo não pode aprisionar a Deus, Deus não está somente no templo. Mas o santuário é a lição visível, é a pedagogia compreensível da cultura daquela época, para dizer que Deus é o Senhor sobre esse mundo. E o Davi diz: eu quero ver-te e contemplar-te. Pode ser que ele já tinha tido essa experiência, mas ele também quer repetir essa experiência, né? Ver e contemplar são maneiras de expressar o anseio pela presença de Deus. Não somente saber algo sobre Deus, ou crer na existência de um ser superior, ou de coisas sagradas, incompreensíveis nesse mundo, mas de ter um relacionamento com Deus. Inclusive, contemplar é mais do que ver. Tem a ver com fazer desse experimentar a presença de Deus aquilo que dá força e ânimo para a vida. Algumas pessoas usam a expressão curtir a presença de Deus. Eu não gosto de usar essa expressão. Eu coloquei ela aqui porque talvez ela nos ajude a entender um pouco mais. Mas nós vivemos hoje numa sociedade do entretenimento que só quer curtir as coisas, né? Só viver de curtição, onde trabalho, dinheiro, tudo é só para a gente ter um pouco de curtição na vida. Deus não é esse tipo de curtição. Então, se a gente fala de curtir a Deus, não é esse tipo de curtição. Quando não se consegue contemplar esse estar na presença de Deus, então toda a curtição, na verdade, é tentar preencher o vazio que a gente precisa, que só Deus preenche. Talvez a continuação do Salmo, o salmista diz melhor o que é esse estar e contemplar a presença de Deus.
A tua graça é melhor do que a vida. Uma outra tradução, né? A tradução que nós lemos, o teu amor é melhor do que a vida. Uma outra tradução ainda que eu li, ela fala, eu quero experimentar o teu amor. Eu quero experimentar a tua graça. Sabe, meu irmão e minha irmã, não existe nada no mundo que substitui a experiência de experimentar o amor de Deus, de se saber amado por Deus. Enquanto eu refletia sobre esse texto, a pergunta que me veio ao coração foi exatamente essa: eu sou amado por Deus? Esse é o anseio da minha vida, é o anseio da vida de todas as pessoas. Eu quero saber se Deus me ama ou se Ele não me ama. Porque se Ele me ama, tudo está resolvido. E enquanto eu refletia, algumas passagens bíblicas também vieram ao meu coração. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem outros poderes, nada. E aí 1 João 4 vai dizer que o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque no amor não existe medo. Medo implica no juízo, né? Medo de ser julgado e condenado por Deus. Mas quando eu sei que Deus me ama, o perfeito amor, o amor de Deus, que é o perfeito amor, lança fora todo o medo. O medo se vai e eu posso experimentar que Deus me ama. O que é isso, né, que torna a vida em algo secundário? O teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. É isso que torna possível a constatação de Jesus. Quem ama a própria vida vai perdê-la, mas quem perde vai ganhá-la. Quem a perde por minha causa vai ganhá-la. É o que fez mártires estarem dispostos a morrer, mas não a abandonar Jesus Cristo. Uma pergunta para nós. Estou lendo um livro também chamado A Treliça e a Videira. E lá pelas tantas ele pergunta: se alguém olhar de fora para a sua vida hoje, ele vai poder dizer: aí está uma pessoa cujo bem mais precioso é Jesus Cristo. Aí está uma pessoa que está disposta a sacrificar tudo por amor de Jesus Cristo. Se alguém olhar de fora para a sua vida, o que ele vai dizer sobre o seu Deus? O que ele vai dizer sobre quem é o seu Deus? E quando o Davi fala que o teu amor, a tua graça é melhor do que a vida, ele precisa continuar dizendo: por isso meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei minhas mãos. Encontro com Deus sempre resulta em louvor e adoração. Sempre gera mudança de vida. Alguma coisa vai mudar dentro do meu ser. Muda a maneira como nós enxergamos a vida. O Davi até esqueceu dos inimigos, né? Deixou os inimigos para falar lá do final, do problema dele mesmo, né? Aquilo que levou ele a buscar Deus, ele deixou lá para o final. Porque ele tinha algo mais importante, que era o próprio Deus. Não adianta querer esperar determinadas atitudes cristãs de pessoas que não experimentaram ainda o amor e a graça de Deus. Não tem como produzir vida cristã, vida no Espírito, vida de fé, sem experimentar o Evangelho, sem experimentar o amor de Deus.
Vida cristã é resultado do Evangelho, resultado dessa experiência. Algumas lições para nós, 4 lições. Primeira, Deus nunca é algo que se pode discorrer, debater, achar bonito ou não. Sempre é algo pessoal, sempre me envolve como pessoa. Ele é meu Deus, é o Deus que eu preciso. A pergunta que nós temos que nos fazer é: quem é o meu Deus? Não é se Deus existe ou não existe, mas quem é o meu Deus? O que eu tenho como Deus na minha vida? O que é o mais importante na minha vida? Aonde eu prendo o meu coração? Aonde eu busco ansiosamente? O que eu busco ansiosamente? E essa é a segunda lição. Temos buscado o Deus verdadeiro? O que a minha rotina revela como a coisa mais importante da minha vida? Quem é o meu Deus? Terceira lição. Vida com Deus é relacionamento. Até ele se mostra, né? Esse relacionamento tem alguns ritos. Nós temos um momento de oração, de leitura da Bíblia, o devocional em casa, oração em família, temos o culto, estudos bíblicos, temos algumas coisas, né, que a gente pensa, poxa, isso aqui eu não vou fazer, isso eu posso fazer e tal. Mas isso ainda não é vida cristã. Isso ainda não é ser cristão. Vida com Deus é relacionamento com Deus. É meu Deus. É algo pessoal. E acima de tudo é experimentar ser amado por Deus. Ter tempo para contemplar a santidade, a beleza da santidade de Deus. Não dá para se relacionar com Deus falando com Ele 1 minuto por dia. Isso você faz no Instagram. Olhando lá, passando as mensagens rapidinho. Deus não é Instagram. Você tem que ter tempo para falar com Deus. E você tira tempo para falar com o seu Deus. Para estar com o seu Deus. É só olhar na sua agenda. E ali você vai ver qual é a sua prioridade e você vai ver quem é o seu Deus. Talvez tenha alguns deuses aí na nossa agenda que não são o Deus da Bíblia. Quarta e última lição. Onde posso encontrar a Deus? Onde Deus se revela? O Davi quer encontrar Deus no deserto e também no templo, no santuário. Onde Deus está? No deserto ou no santuário? A devoção com que Davi se aplica a buscar a Deus no templo lhe dá forças para buscá-lo no deserto. Não é nenhum ou em nenhum outro lugar, é em ambos. Deus não está preso no santuário, Deus não está preso no deserto. Culto é um tempo de separar um tempo, a parte do tempo comum. Eu vou dizer de novo, né? Tem tanto tempo aqui no meio. Culto é tempo de separar um tempo do tempo comum. Para que esse tempo se enraize dentro do tempo comum, para dar sentido ao tempo comum, ao cotidiano. O culto é o tempo onde eu tiro um tempo para que esse tempo com Deus, um tempo diferente, entre no meu tempo comum, no restante do tempo. Mas isso vai além. O culto deve ser um motivador da adoração diária. É preciso viver a fé do cotidiano, a fé do tempo comum. Nas coisas comuns, estar com Deus e buscar a Deus. Em meio aos desafios e batalhas diárias, buscar a Deus. Em meio às alegrias do dia a dia, buscar a Deus. A devoção diária, meditar na palavra. Não somente ler algo rapidinho da Bíblia, né? Fazer a oração de corpo presente. Eu nem sei o que eu orei, né? Eu só fiz uma oração lá rapidinho, Senhor Deus, obrigado, amém. Mas ter tempo para Deus, onde a pessoa, né, quem está orando, se dá conta de com quem ela está falando e o que ela está falando.
A fé no cotidiano, ela também se mostra no jeito de lidarmos com as outras pessoas. Todo ser humano, rico ou pobre, honesto ou bandido, que fez algo bom para mim ou que fez algo ruim para mim, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você. Caído, assim como eu e você. Por isso tem que ser tratado com respeito e dignidade, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Nós nunca nos encontramos com alguém comum. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus, isso nos dá uma dignidade enorme. O bandido no meio da rua é imagem e semelhança de Deus. O mendigo jogado na sarjeta, o alcoólatra, a pessoa que está fazendo um monte de coisa errada, ela é digna, porque é a imagem e semelhança de Deus, não porque ela faz ou deixa de fazer. Ela precisa de arrependimento, sim, precisa de Jesus, sim, mas ela é digna porque é a imagem e semelhança de Deus. Quanto a palavra de Deus impacta o jeito como nós lidamos com as outras pessoas, como nós nos achamos diante dos outros. E ainda, a Bíblia diz, Jesus diz, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Se Jesus está lá onde 2 ou 3 estão, eu não posso ficar só fechado em mim mesmo. A gente usa essa palavra às vezes, né? Onde 2 ou 3 usava, né? Antes da pandemia, quando vinha menos gente no culto. Ah, pois é, tem menos gente, né? Mas Deus diz onde 2 ou 3 e tal. Mas essa interpretação ou essa aplicação é muito limitada. Ela é válida, mas é muito limitada. A pandemia tem nos ensinado isso na prática. Que onde 2 ou 3 estão reunidos, isso quer dizer que então eu tenho que ser também aquele que vai lá. Como nós oramos na sexta-feira, né? Tenho que ser o sal que sai do saleiro. Tem que ser a luz que para de se esconder. Porque lá onde 2 ou 3 estiverem, lá Deus está, lá Jesus está, lá eu experimento o amor. Aonde nós podemos experimentar o amor de Deus? Onde eu vou conseguir saber isso? Tirando tempo para estar com Deus no tempo de oração, tirando tempo para ler a Bíblia, tirando tempo para ir no culto. Eu sei que quem está online é mais difícil ainda prestar atenção no tempo do culto, mas é o dedicar-se a isso também. Tirando tempo para me importar com as outras pessoas. Tem que sair da minha rotina, é muito mais fácil ficar só em casa. É muito mais fácil não ligar para ninguém. Mas esse muito mais fácil também nos afasta de Deus. Se fosse muito mais fácil, Jesus tinha ficado lá no céu. E ele não tinha vindo. Essa palavra ela é desafiadora. E eu quero concluir dizendo só que eu desejo que eu e você, cada um de nós, experimente o amor de Deus na sua vida. E experimentando isso, também a nossa boca se encha de júbilo e as nossas atitudes, o nosso corpo revele o quanto Jesus tem transformado a nossa vida e quanto podemos experimentar o amor de Deus na nossa vida. Revele isso também no nosso jeito de ser. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar. Nosso Senhor, minha alma tem sede de Ti, como a terra seca. Meu corpo precisa de Ti. Precisa ver e experimentar o Teu amor, a Tua graça, para poder Te louvar e poder dizer: Tu és
ó meu Deus. Perdoa quando buscamos outros deuses. Perdoa, Senhor, quando nos afastamos de Ti. E que a Tua presença nos transforme. Que possamos experimentar na Tua palavra, na oração, na comunhão, no serviço, o Teu amor. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Queremos chegar nos finalmente do nosso culto, e para isso nós precisamos da ajuda de vocês, eu preciso da ajuda de alguém para pegar o papel que eu tenho anotado lá. Davi se levantou. Assim, o culto ele não termina agora, ele começa agora. Obrigado, Davi. Ele começa agora. Um culto terminou para o outro começar. O culto do templo terminou para começar o culto do cotidiano, o culto do dia a dia. E para isso nós queremos também, assim dizer, que começa a nossa tarefa aí de sermos cristãos no dia a dia. E nesse sentido, uma das coisas aí que nós temos feito como comunidade também é sempre lembrar dos aniversariantes da semana, para que a gente possa dar um oi, né? É um momento que a gente tem também para dar um oi para as pessoas. Nós parabenizamos a Neide e a Leia, que completam um novo ano de vida amanhã, dia 12. E domingo que vem, a Rafaela Westphal Tomazelli, lá de Pissarras, também estará de aniversário. Parabéns aos aniversariantes da semana passada e aos desta semana. Nós também temos algumas programações que querem nos ajudar e nos auxiliar na nossa caminhada de fé. Um deles é o tempo do estudo bíblico, né, do conhecimento bíblico, para que nós possamos também viver dessa palavra e compartilhá-la com outros. Então, o estudo bíblico é toda quarta-feira, 20 horas. E essa semana já vamos poder fazer presencial e online. Se você vier online, chega um pouquinho mais cedo. Se você vier presencial, chega um pouco mais cedo, né? Na sexta-feira, nós temos também um momento de oração. Tem sido muito especial o tempo também onde nós tiramos para orar uns pelos outros, para colocar nossos pedidos e os pedidos aí do nosso mundo, da nossa sociedade em geral. Os jovens também se encontram no sábado, 7h07 da noite, e domingo que vem o nosso culto. Nós temos, eu não sei se eu cheguei a anotar todos, se alguém colocou o nome depois eu não vou anotar aqui, mas a gente quer mandar um abraço para quem está online. O seu Martin e a Dona Isolde, a Nilva e o Joel, a Renate e a Elizabeth Clabundi, o José e a Singrid, a Vera e o Gerson, o Haroldo e a Joana, o seu Ari Pereira e a família, a Gisele, o Ronaldo e a Luísa, a Cristiane, Euque e família, Jaime e filhos, Conrado e Hilde assistindo em Taió junto com o Ingo e a Jandira, o Evilme Grangeiro, o Jean Melo e a Zelina, a Eloide, o Marcel, a Rafaela, o Gabriel e a Mariana lá em Pissarras, a Leila Heckler, a Marlise, direto de Benedito, o Aldejanir, a Elaine e a Estela Maria lá de Minas, o Zicart Euque, a Ruth Radins de Curitiba e a Margot. Foram os nomes que eu anotei, talvez apareceram alguns outros nomes aí, não deu mais tempo de anotar. Mas um forte abraço também a cada um de vocês que tem nos acompanhado online. Eu tenho aqui alguns motivos de oração. A Dani pede que nós oremos pela cirurgia que ela vai fazer de varizes na terça-feira. Também a gratidão pela Rúbia e o Beto Oliveira. A Rúbia está se recuperando, o Beto ainda bastante debilitado e cansado. Também queremos colocar a mãe da Marlise em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, por Tua graça e misericórdia, nós trazemos os nossos pedidos na Tua presença. Os nomes que aqui foram citados,
Todas as situações, Senhor Deus, nós trazemos diante de Ti. Trazemos também esse tempo que tem causado ansiedade, trazemos toda a situação das escolas, dos profissionais da saúde, dos governos, trazemos isso nas Tuas mãos. Senhor, também por todos enlutados e doentes nesse tempo, lutando contra o Covid, e tantas vidas que já foram ceifadas, seja do Covid ou por outros motivos. Senhor Deus, nós trazemos isso tudo na Tua presença. E juntos nós nos unimos em oração, orando a oração que nos ensinaste, porque queremos, Senhor, não só olhar para os nossos problemas, mas em primeiro lugar olhar para Ti. E a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração só para a gente repetir, mas é uma oração que nos ensina quais são os nossos pedidos, o que devemos lembrar, e não só falar essas palavras, mas de poder orar além delas, Senhor. Mas para que ela nos ajude, nós queremos dizer juntos agora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, Ele vá diante de ti, te dirigindo no teu caminho, Ele vá também te protegendo de todos os perigos, e assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia, uma boa semana a todos.